Oi, meu nome é Juan e eu sou aluno da 34. Em conjunto com meu colega Luiz Otávio, nós vamos apresentar sobre geometria plana. Vamos falar os conceitos, alguns teoremas, as figuras, o que ela estuda, e também vamos apresentar 3 questões que caíram em vestibulares, o que caiu no Enem. E no final de tudo a gente vai explicar um jogo que a gente fez sobre geometria plana. Então, para começar, a gente vai tentar entender os conceitos da geometria plana. Basicamente, o que ela estuda. A geometria plana estuda o conceito bidimensional. O que seria o conceito bidimensional? Por exemplo, eu tenho essa folha, é um conceito plano. Tudo que eu desenhar aqui vai ser plano, a não ser que eu expanda para as 3 dimensões. Por exemplo, aqui eu desenhei um quadrado, o quadrado é 2D, só tem 2 dimensões, e esse é um cubo. O cubo ele tem 3 dimensões. O cubo ele estaria na geometria espacial. Mas a geometria plana só estuda figuras planas. Figuras planas são como esse quadrado, triângulos, círculos, trapézios, losangos, todas essas figuras que são planas, né? São de 2 dimensões. Basicamente, então, ela estuda os ângulos, as figuras, os pontos e as retas. Então, para dar continuidade agora, eu vou explicar um pouco sobre o que é pontos e retas. Bom, vamos lá então. Eu vou começar explicando sobre os pontos. Os pontos, eles são a unidade mais básica da geometria plana. Eles não têm comprimento, não têm largura, não têm espessura. Eles estão lá só para marcar um local, um ponto. Então, vamos dar exemplo do nosso quadrado. O nosso quadrado, ele tem 4 pontos. Esses pontos estão localizados nas vértices. Esses pontos, eles são representados por letras maiúsculas. Isso é muito importante porque a reta, por exemplo, é representada por uma letra minúscula. Voltando aos pontos, eles são, aqui no nosso quadrado, a gente tem 4 pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Eles estão na vértice do quadrado. E esses pontos não aparecem só no quadrado, eles aparecem no triângulo, no losango, no trapézio, nas vértices dessas formas geométricas. Importante lembrar que o círculo não vai ter essas vértices, então ele não vai ter pontos, digamos assim. Agora, das retas. As retas, a gente pode definir as retas como 2 retas. A reta, a segmento de reta e a semi-reta. Bom, o segmento de reta é uma parte que tem um início e um fim. E a semi-reta é uma reta que não tem um fim. Por exemplo, essas retas, elas estão no plano e esse plano é infinito. Essas retas seguem para cima, são infinitas. Elas são representadas por letras minúsculas. Aqui tem o R, o C e o T. Agora, essas outras retas aqui. A gente tem a reta do quadrado. Essa aqui é uma reta, essa aqui é uma reta, essa aqui é uma reta, essa aqui é uma reta. E aqui é uma reta infinita, que tem os números e os 3 pontinhos de infinito. As retas em si, elas não têm largura nem espessura, só tem o comprimento. E agora, para dar continuidade, eu vou falar um pouco sobre o plano. O plano, ele é basicamente onde, digamos assim, o bidimensional. É uma superfície bidimensional. Ele é infinito, né? E é onde estão as figuras geométricas, onde está a reta, o ponto, onde está toda essa parte da geometria plana. Agora vamos falar um pouco sobre os ângulos. Bom, os ângulos eles são formados a partir de uma vértice, ou seja, nessa partezinha aqui, que está os pontos. Essa vértice ela é formada por causa das retas. As retas ela tem as 2 retas que formam a vértice têm o mesmo início em comum, ou seja, elas começam da mesma parte. E isso forma um ângulo. E a gente tem tipos de ângulos. Temos o ângulo agudo, que é menor que 90 graus, o ângulo reto, que é exatamente 90 graus, o ângulo obtuso, que é maior que 90 graus e menor que 180. Temos o ângulo raso, que é exatamente 180, e o ângulo completo, que é exatamente 360. Um exemplo de ângulo completo é o círculo. O círculo, ele é redondo, ele é 360. Bom, aqui no nosso quadrado, a gente só tem ângulos de 90 graus, porque ele tem todas as medidas, todas as retas deles têm o mesmo tamanho, ou seja, elas vão se encontrar sempre no ângulo de 90 graus. Esse aqui é um ângulo de 90 graus. Bom, dando continuidade, vamos falar agora sobre os polígonos. Os polígonos não são nada menos que as figuras geométricas, como o quadrado que eu tenho tanto falado. Bom,
O nome deles é dado pela quantidade de lados que cada forma geométrica tem, que cada polígono tem. Por exemplo, o triângulo tem 3 lados, então, obviamente, o nome dele é triângulo, de 3 lados e 3 ângulos. Os quadrados, que são quadriláteros. Então, qualquer figura que tenha 4 lados, o nome é quadriláteros. Como, por exemplo, o paralelogramo, o trapézio, o quadrado e o retângulo. Agora, dando continuidade, a gente tem também um pentágono, que tem 5 lados, e o hexágono, que tem 6 lados. E é assim infinitamente, até chegar no círculo, onde o círculo em si não tem lados. Ele só é uma linha e ele é circular. Então, ele não tem lados. Agora a gente vai falar sobre o perímetro e a área. Bom, o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todas essas retas de uma figura geométrica, de uma figura plana, dos polígonos. Então, vamos supor que esse quadrado tenha a medida 10, 10, 10, 10. Todos os lados de um quadrado são iguais, obviamente. Todas as medidas de um quadrado são iguais. Bom, então o perímetro seria a soma desses lados. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30, mais 10, 40. Então, o perímetro desse quadrado seria 40. E a área do quadrado? A área, ela é essa parte aqui, essa parte em branca dentro do quadrado, dentro dessas retas. Ela é a área. E mais pra frente eu vou falar um pouco sobre a fórmula de cada figura geométrica, do triângulo, do quadrado, do trapézio, entre outros. Bom, agora a gente vai falar sobre o círculo e a circunferência do círculo. O círculo, ele é meio que uma forma ali que se destaca por ser redondo. Então, aqui eu desenho um círculo, esse círculo não está bem desenhado, ele não está simétrico, digamos assim, mas está meio torto, né? Mas aí dá para entender. Então, a gente vai começar falando sobre a circunferência dele. A circunferência dele é essa parte dele em volta. É como se a gente pegasse essa parte, cortasse aqui e esticasse ela. Tem uma fórmula para calcular ela, tá aí no slide, e eu vou explicar o que é cada letra aí. Bom, a fórmula é 2 vezes πr ao quadrado. Bom, r é o raio. O que é o raio? O raio é como se a gente colocasse um ponto bem no meio do círculo e fizesse uma reta até uma extremidade do círculo. Esse é o raio. E o diâmetro seria 2 vezes o raio, que é como se a gente deixasse uma reta de um ponto a outro ponto. Bom, sabendo disso, você pode calcular o perímetro. E o número π é um número infinito, ele não tem um final, e a gente vai usar ele aproximado para fazer essas contas. Ele é 3,1415, alguma coisa infinitamente. Agora, para calcular a área, como eu expliquei antes, a área é a parte de dentro do quadrado, só que aqui é um círculo, né? Então é a parte de dentro de cada forma geométrica. Bom, a fórmula da área do círculo é πr ao quadrado. Então, se esse número aqui, por exemplo, fosse 2, ia ser ele ao quadrado vezes π. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2. Então agora eu vou falar um pouco sobre um teorema e as figuras congruentes e semelhantes. Bom, as figuras congruentes. As figuras congruentes, elas são exatamente iguais, elas têm a mesma medida e os mesmos ângulos. Então eu fiz 2 quadrados aqui e eles são exatamente iguais, ou seja, eles são figuras congruentes. Agora, as figuras semelhantes. Bom, a gente vai comparar esse quadrado com esse quadrado. Esse quadrado tem a medida de 2 centímetros de cada lado, e esse tem a medida de 4 centímetros de cada lado. Ou seja, eles não são do mesmo tamanho e não são figuras congruentes, mas eles são figuras semelhantes. Por quê? Eles têm exatamente os mesmos ângulos e são exatamente a mesma forma geométrica, só que são com medidas diferentes. Por exemplo, esse aqui é menor e esse aqui é maior. Agora eu vou falar sobre o Teorema de Pitágoras, que é uma fórmula de achar essa medida do triângulo. Essa medida do triângulo é a hipotenusa. Esses são os 2 catetos. Os catetos, eles são localizados pelo ângulo de 90 graus, ou seja, eles estão sempre no ângulo de 90 graus, e a hipotenusa é sempre o contrário desse ângulo de 90 graus. Bom, para você calcular a hipotenusa, você pode fazer o seguinte. Tem a fórmula aí que é a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, ou seja, a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as fórmulas de calcular a área de figuras geométricas. Não vou falar de todas as figuras geométricas, porque existem inúmeras figuras geométricas, então eu vou falar, digamos assim, das mais principais, as que mais aparecem. Bom, vamos começar pelo triângulo. O triângulo, a fórmula dele é A igual a B vezes H dividido por 2. O que seria A? A é a área, B é a base e H é a altura. Então eu vou explicar nesse triângulo retângulo. Bom, aqui seria a base e aqui seria a altura. E por que dividido por 2? Porque se você pegar o mesmo triângulo e colocar ele aqui, ele vai formar um quadrado se as medidas forem iguais. Se as medidas forem diferentes, ele vai formar um retângulo. Agora vamos para a área dos quadriláteros. Os quadriláteros têm o quadrado, o retângulo, o paralelogramo e o trapézio. Bom, o retângulo é a mesma coisa de um quadrado, só que em vez de ser lado vezes lado, é a base, a medida menor, vezes a altura, que seria a medida maior, digamos assim. O paralelogramo é base vezes a altura, é a mesma coisa do retângulo, e o trapézio que complica um pouco mais, que é a base menor mais a base maior, e tudo isso vezes a altura dividido por 2. É um pouco mais complicado, mas dá para entender. Agora a gente vai falar um pouco sobre o losango. O losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. O círculo eu já expliquei, que é πr ao quadrado. Então, agora voltando um pouco no plano, agora de uma forma mais complicada, digamos assim, a gente vai definir ele como com coordenadas. A gente vai mapear ele, digamos assim. Então, a gente vai colocar duas retas perpendiculares, as duas são retas infinitas, e essa reta a gente vai chamar de x. Não, essa reta a gente vai chamar de y e essa de x. Então, a gente pode dizer que são coordenadas, porque, por exemplo, tem a reta x. Para esse lado ela é positiva, para esse lado ela é negativa. A reta y para esse lado positivo, para esse lado negativo. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um ponto nesse plano cartesiano, eu posso dizer que eu coloquei no, no, no eixo x 0 e no eixo y eu coloquei no 3, por exemplo. E se eu fosse fazer os contrários, eu colocaria no eixo y0 e no eixo x 3. Ou eu, por exemplo, poderia colocar um ponto aqui. Para eu colocar um ponto aqui, eu diria que o eixo x é 5 e o eixo y é 5. Agora, se eu quiser colocar um ponto aqui que é negativo, por exemplo, eu colocaria que o eixo x é menos 3 e o eixo y é 3, para colocar um ponto bem aqui. Bom, eu vou falar a questão teste do nosso trabalho. Ela tem a ver com ângulos e a questão é assim. Durante a visita na obra, o engenheiro responsável constatou que havia uma distorção nos ângulos do desenho da garagem. A ideia é que a garagem tenha formato retângulo, com ângulos de 90 graus exatamente. Entretanto, ele verificou que dois dos ângulos quadriláteros que demarcavam o desenho mediam 95 e os outros mediam 85. Os ângulos de 95 e 85 são classificados respectivamente quando. Então, basicamente, o ângulo reto ele vai ser quando mede exatamente 90 graus, e abaixo disso, que ali diz 85 graus, vai ser o ângulo agudo. E o de 95 graus vai ser o ângulo obtuso. Assim, formando a resposta à questão D. Então, agora vamos responder a nossa primeira questão, que ela vai falar do triângulo. A área de um terreno triangular é de 196 metros quadrados. Se a medida de um dos lados desse terreno é 14, a altura desse terreno é. Então, aqui no enunciado já retrata que um dos lados é 14. Então, um dos lados sendo 14, o outro vai ser 14 também. Aí, 14 mais 14 vai dar 28. E fazendo 14 vezes 28
vai dar 392. E 392 dividido por 2 vai igualar a 196 metros quadrados, que é a área do terreno, é essa que fala no enunciado. Então, fazendo essas contas, 14 vezes 28 vai dar 392, e 392 dividido por 2 vai dar 196 metros quadrados. Essa é a resposta, que seria 28 metros, que seria a nossa resposta D, da alternativa, que tem 28 metros quadrados. Então, agora vou falar sobre a segunda questão do nosso trabalho, que ela vai falar mais de uma parte do que se encaixa, o que não se encaixa na geometria plana. E o enunciado é assim, ó. 2. Das segundas figuras geométricas a seguir, marca a alternativa que possui somente figuras planas. A. Cubo, triângulo, pirâmide, circunferência. B. Quadrado, retângulo, cone e trapézio. C. Pentágono, círculo, quadrilátero e triângulo. E D. Esfera, retângulo, hexágono e prisma. O porquê que não poderia ser a resposta? O cubo, ele é tridimensional, e na pirâmide também são coisas tridimensionais, então já não se encaixa na geometria plana. A B. Quadrado, retângulo, cone e trapézio. O cone já não se encaixa também, porque ele é uma geometria, ele não se encaixa na geometria plana porque ele é tridimensional também. A D tem a esfera, que é tridimensional, e o prismas, que também é tridimensional. Então, a única que se enquadra nisso seria a resposta C, que é o pentágono, que seria uma figura plana com 5 lados. O círculo é o quadrilátero, que é qualquer figura plana com 4 lados, e um triângulo. Então, a resposta certa é a resposta C, pentágono, círculo, quadrilátero e triângulo. Então, vamos falar a nossa última pergunta, que ela vai ter a ver com os pentagonais, e ela caiu no Enem de 2023, ou seja, é uma questão bem recente, onde ela diz no enunciado assim: os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos por volta de 5 a.C. As figuras ilustradas ilustram como obter os 6 primeiros deles, sendo os demais obtidos seguindo o mesmo padrão geométrico. E na questão fala as alternativas, e ele pede o oitavo número pentagonal, 59, 83, 86, 89 e 92. Então, na primeira pentagonal ele tem 1 ponto, no segundo ele tem 5, no terceiro ele tem 12, e no quarto ele tem 22, no quinto ele tem 35 e no sexto ele tem 51. Então, como diz no enunciado, ele vai seguir um mesmo padrão geométrico, ou seja, no primeiro ele tem 1, no segundo ele tem 5, então a diferença de 1 para 5 é 4. Aí, percebendo que do próximo 5 para 12 vai ter uma diferença de 7, o que dá de perceber é que de aumentar 4 passou a ser 7, ou sendo, ele aumentou mais 3. E ele vai seguindo esse processo respectivamente. Então, de 5 mais 7 vai ser 12, 12 mais 10 vai ser 22, 22 mais 13 vai ser 35, 16 mais 35 vai ser 51, e 51 mais 19 vai ser 70. E 70 mais 22 vai ser 92. Então, basicamente, ele está seguindo uma ordem, onde vai aumentando de 3 em 3, respectivamente, e a resposta é a
letra E, 92, que vai ser o 8º número pentagonal. Ficou claro que no Enem eles vão buscar prejudicar mais, e espero que vocês tenham entendido. Esse foi o nosso trabalho, essas nossas explicações, e é isso. Eu vou falar sobre o nosso jogo, que ele tem 2 formas de jogar, e a primeira forma seria o caça às formas. E as regras gerais do jogo seria o primeiro objetivo, identificar formas geométricas no ambiente, relacioná-las com objetos reais e descrever suas propriedades. O número de o jogador pode ser individualmente ou em equipe, o mínimo é 2 jogadores, o tempo os jogadores definem, limite para caça-formas, exemplo 5 a 10 minutos, e o ambiente pode ser feito em diferentes lugares, sala de aula, escola, parque ou em casa. E o outro seria o caça-tesouro geométrico, que nesta versão os jogadores ou equipes completam para encontrar o maior número possível de formas geométricas no ambiente dentro de um tempo limitado. Como jogar? A preparação. A lista de formas geométricas é distribuída para cada jogador ou equipe. A lista pode incluir figuras como círculo, quadrado, triângulo, retângulo, trapézio e hexágono. Início do jogo. Cada jogador ou equipe tem um determinado tempo. Exemplo, 5 minutos para procurar e identificar objetos reais que correspondem às formas geométricas da lista. Quando o objeto for encontrado, o jogador deve registá-lo na prancheta ou de folha de papel, descrevendo o objeto e a forma que ele representa. Exemplo, a tampa de garrafa é um círculo ou quadrado, ou o quadro é um retângulo. A regra importante, cada forma só pode ser usada uma vez, ou seja, se o jogador encontrar 2 objetos circulares, ele só pode anotar um círculo. 4. A pontuação. Ao fim do tempo, cada forma geométrica correta encontrada vale 1 ponto. Caso o jogador ou equipe tenha encontrado todas as formas da lista, ganha 2 pontos extra. O vencedor, quem tiver a maior pontuação depois de 2 rodadas ou mais. Os jogadores escolhem o número de rodadas desejadas do vencedor. E se um jogador encontrar 6 formas diferentes, círculo, quadrado, retângulo, triângulo, trapézio e hexágono, e todas estiverem corretas, ele ganha 6 pontos. Se o outro jogador encontrar 6 formas, ele terá 5 pontos, e assim em diante. E a descrição de propriedades geométricas. Nesta versão, além de encontrar formas, os jogadores devem descrever as propriedades geométricas dos objetos que representam cada forma. Como jogar? O professor fornece uma lista com as formas geométricas, opcionalmente uma tabela para anotar as propriedades, como número de lados, ângulos e etc. Inicia o jogo com uma variante. Os jogadores ou equipe têm um tempo limitado para encontrar objetos reais que correspondem às formas geométricas da lista. Porém, além de identificar os objetos e as formas, os jogadores devem descrever suas propriedades. Exemplo, para um retângulo, a janela é um retângulo, possui 4 lados, sendo 2 pares de lados opostos, de mesmo comprimento. Ele tem 4 ângulos retos de 90 graus. Para o triângulo, o telhado é um triângulo, tem 3 lados e 3 ângulos. Pontuação. 1 ponto para cada forma geométrica corretamente identificada, 1 ponto extra para cada propriedade corretamente descrita, número de lados, ângulo e simetria. Vencedor. O jogo ou a equipe com mais pontos ao final do tempo é o vencedor.